Juliana, que certamente conversou já muitas vezes com o Eduardo Janete, né, Juliana? Boa tarde para você. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para a Lara e para o Cláudio, para os ouvintes também. Ju, hoje o Banco Central resolveu rever todas as previsões dele para o ano que vem, né, para os próximos meses. Conta um pouquinho para a gente, hein? Ô, Cris, você sabe que o Banco Central diminuiu aí pela metade a previsão de crescimento para o ano que vem. Estava prevendo 2,1% e agora a previsão é de 1%. É até uma previsão mais otimista do que a média do mercado financeiro, que está prevendo um crescimento menor, de 0,5% para o ano de 2022. O principal motivo, Cris, é a inflação. A inflação está muito pesada, né? E com isso as pessoas não estão conseguindo consumir, né? Porque quando sobra um pouquinho mais, você vai pagar suas contas, ao invés de sobrar, falta para pagar aquelas contas básicas, né? Então, o destaque é essa previsão menor de crescimento que os próprios números da inflação já vinham mostrando, né? Que a economia agora no quarto trimestre havia uma previsão de um número mais favorável, né? Quarto trimestre normalmente é melhor, Natal, tem 13º, e os dados vêm decepcionando. E o Banco Central também deu um recado duro, viu, Cris, dizendo que agora ele vai precisar de um juro mais alto, que ele chama de juro de equilíbrio, que é o juro quando é aquele juro que não nem joga para baixo nem estimula o crescimento. Ele diz que, como o nosso risco aumentou muito, ele vai ter que subir mais o juro, então essa tal taxa de equilíbrio vai ser maior. Na prática, significa que ele está de novo com aquele discurso duro dizendo que, olha, a inflação está muito alta e eu vou ter que ser mais firme para puxar essa inflação para baixo. A discussão no mundo todo é que outros países, inclusive emergentes, né, que é a comparação certa para a gente fazer, também estão com problema inflacionário e não estão subindo os juros com tanta intensidade quanto aqui no Brasil. Mas o que o Banco Central está dizendo, Cris, é uma coisa que faz sentido, é que, no caso da economia brasileira, a gente teve alguns problemas que aconteceram só aqui no Brasil, como, por exemplo, a gente teve uma seca histórica, né? E tivemos geadas também muito severas no meio do ano, então a gente teve impacto tanto na agricultura, em preços de alimentos, quanto na nossa conta de luz. Os reservatórios de água ficaram muito baixos. E a gente tem uma outra questão também, que o Banco Central pontua, que a nossa inflação é uma inflação que é mais difícil de ser combatida e por isso exige essa dose de remédio mais forte, que é a indexação. Como a gente tem um histórico de inflação muito pesado no Brasil, né, muito recente, o que acontece? Normalmente você vai e reajusta seus preços com base naquela inflação que passou, né? Então, os salários, salário mínimo, reajuste de aluguel, tudo você olha e fala quanto que acumulou, né, até agora. Então, eu vou reajustar de acordo com o que subiu no passado. Então, você leva para frente essa inflação desse ano, que é a tal da indexação. Opa, caiu a linha da Juliana Rosa, que detalhava para a gente todos os números aí apresentados hoje pelo Banco Central, e não foram poucos, né, Lana? Não foram poucos. A inflação é de 2 dígitos é a primeira vez em 6 anos que a gente alcança esse patamar e também é a primeira vez que o Banco Central reconhece, né, que a gente vai fechar com a perspectiva de 10,2% na previsão anunciada hoje. Vamos ver o que vai se configurar, mas eles também destacaram que a alta de juros vai seguir, Cris. Até abril do ano que vem, a Selic deve passar de 11,5%. É o teto previsto, pelo menos por enquanto, para o Banco Central, porque a gente segue no ritmo de aumento dos juros para conter a inflação, coisa que outros países estão resolvendo de maneiras diferentes, né? Então, a Juliana Rosa vai estar com a gente também no Jornal da Band de logo mais para falar sobre os detalhes desses números que foram anunciados pelo Banco Central. O cenário ainda de bastante dificuldade, inflação que é a alta dos preços pesando muitíssimo, juros subindo para conter essa alta dos preços e a economia crescendo menos do que o previsto, tanto esse ano quanto no ano que vem, Cris. Bom, as boas notícias sempre são ignoradas, né? Mas não custa a gente aqui registrar que o TCU está para aquele superávit previsto para 2021
de mais de 92 bilhões de reais. A grande notícia é de que isso já não acontecia, sei lá, há quanto tempo, né, no Brasil. E superávit primário no governo federal. A boa notícia é que se imaginava que esse superávit de 2021 não seria repetido em 2022, mas não foi não foi essa a conclusão a que chegou a Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas, do TCU, né? O secretário Joaquim Ramalho de Albuquerque levou essa boa notícia ontem à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Juliana está de volta, quer concluir pra gente, Ju? Pois é, Cris, eu estou na rua aqui, estava falando hoje cedo que o trânsito está terrível, né? Fim de ano, né? Demorando 15 minutos normalmente, eu demoro da TV dentro. Mas para concluir, mais fracos, mas a gente não sendo tão duro como eu estava dizendo, e sobe menos os juros, porque também se sobe demais, essa é a discussão do momento, viu? Se o Banco Central não está sendo agressivo demais e dá uma dose mais forte do remédio, porque a gente tem que tomar remédio, mas se errar a dose, a gente pode até matar o paciente, né? Então a gente já tem uma economia muito fraca e esse equilíbrio do remédio é a discussão do momento. Vamos ver qual que vai ser esse equilíbrio aí, Cris, para combater a inflação, mas deixar a economia crescer um pouquinho, né? Tem que tomar cuidado mesmo, não tem jeito. Ju, até amanhã. Até.